Olá, muito boa noite. Começando mais um bate-papo aqui do mundo financeiro para aula de planejamento de aposentadoria, né? O planejamento previdenciário ali que a gente tem em um dos módulos, módulo 3, né? Especificamente. Muito boa noite, Silvana. Tudo bom? Está por aí de microfone fechado? Ah, tá joia. Agora eu vi aqui no chat. Legal. Tudo bom? Segunda-feira braba ou tá tranquilo? Ah, tá joia, sem problemas. Pode falar por aqui mesmo pelo chat que a gente consegue acompanhar sem problema algum. Coisa boa. Silvan. Eita, apareceu aqui uma coisa. Que isso? Novidades, tá. Legal. Será que tem mais alguém com alguma dificuldade para ingressar pelo WhatsApp aí de vocês? Talvez vocês tenham algum WhatsApp interno aí do pessoal. Que aqui seguiu o mesmo rito, né? Mesmo link. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver aqui. Isso. Ah, tá. 16 e 19. Prontinho. Então agora tá tudo certo, acho que tá tudo. Já tá gravando aqui. Vamos lá então. Nosso encontro de hoje. Muito boa noite novamente, né? Para quem está aqui conosco ao vivo ou quem ainda, né, não pôde participar, mas que tem aí a aula gravada na plataforma. Então, hoje o nosso encontro vai ser para falar a respeito de planejamento de aposentadoria, planejamento previdenciário, né? Aqui a gente vai fazer uma revisão, tá, nesse primeiro momento, dos principais temas. Então, os temas que muitas vezes a gente tem a familiaridade, né? O módulo 3 ele é um módulo mais leve, né, dentre os demais. Então, a gente, pela manhã, quem vai fazer a prova completa, né, tem aquele peso ali do módulo 1 e 2. Então, às vezes, volta do almoço um módulo mais brando, né? Então, o módulo 3 ele passa a ser esse módulo mais brando, tá certo? Mais leve, porém, alguns conceitos, né, que a gente eventualmente não tem familiaridade, tá certo? Principalmente ali, quando a gente for ingressar, né, na hora de comprar essa previdência, né, comprar esse plano previdenciário, né, ou transformar, muitos dizem transformar, né, mas quando a gente compra esse plano previdenciário, quais são os tipos, né, qual que é se somente vitalício, vitalício ao beneficiário, entender isso da melhor forma, né, é interessante. Outros pontos também, né, dado a peculiaridade, muitas vezes o organograma, né, do Sistema Financeiro Nacional, a gente sabe de cor e salteado ali, CMN, CVM, Bacen, mas quando cai no organograma mais focado ali em previdência, quer seja previdência aberta ou previdência fechada, eventualmente pode ter um entrave ali com quem que é o conselho, quem é o agente executor, né? Então isso a gente consegue ter uma percepção, né, mais distante muitas vezes, mas debruçando ali sobre esse conteúdo ao longo desses nossos dois encontros, você vai ter uma tranquilidade ali na hora de executar, né, de chegar na prova com esses conceitos, tá certo? Então, seguindo aqui o nosso encontro de hoje, uma breve introdução, né, ao planejamento de aposentadoria, né, eventualmente, né, quando, portanto, você vai fazer ali o acompanhamento, né, vai fazer uma reunião com seu cliente para entender da melhor forma o que que ele pensa sobre planejamento, é muito interessante, quer seja você gerente, né, quer seja você
consultor de investimentos, ou até mesmo agente autônomo de investimento, e aí vai elaborar esse encontro, né, vai fazer essa reunião com o cliente em busca de elaborar o planejamento de aposentadoria. Muitas vezes você vai elencar, né, o custo de vida mensal, né, qual que é o custo de vida mensal, né, quais são as suas despesas hoje, né, e tudo mais, trazer isso à tona, mas também olhar e projetar de quais seriam, né, esses custos no futuro, né, médio, longo prazo, a depender da idade do nosso cliente, tá certo? E aí, numa situação, né, onde o cliente, ele, eventualmente, ele se mantém, né, superavitário, né, ele consegue investir, né, ele tem ali um poder de poupança, então no exemplo aqui, né, em torno de um custo de vida de 10 mil, a gente tem uma renda de 12, né, um poder de poupança ali de R$ 2.000, né, e quando a gente traz à tona, né, num bate-papo, e explica ali qual que é o teto do INSS, caso esse cliente, por exemplo, seja CLT, né, e tudo mais, traz ali para ele qual que seria o teto do INSS, né, e que esse teto do INSS, que nunca, né, a gente nunca vai conseguir se aposentar com teto, né, porque vai ser uma média, então vai ser ligeiramente abaixo desse teto. Mas trazer, né, ali a percepção de que será necessário no futuro, né, uma renda complementar. E, portanto, o plano previdenciário ele vem ao encontro dessa renda complementar, tá joia? Então, trazendo luz a essa situação, a gente consegue, né, cativar ali no cliente ou problematizar, né, essa situação futura. É muito importante, a gente enaltece esse problema futuro, né, implica esse problema futuro. Muito importante ter esse soft skill, né? O pessoal fala muito hoje em dia em soft skill, no sentido de que você ter essa percepção de um determinado problema ou que o cliente traga, né, essa situação já para você e, consequentemente, você implicando e trazendo esse problema atual, né, para uma situação futura, você vai conseguir trazer à tona essa necessidade, né, deixar ali quase que, né, exposto, né, vai expor ali essa necessidade e, consequentemente, vai conseguir fechar um bom plano previdenciário e, né, e aderente ali às necessidades do seu cliente. Falando aqui sobre algumas formas de se aposentar, né? Então, explicar ali, a gente tem basicamente o sistema de distribuição, onde basicamente é a Previdência Social, né, o INSS, onde a gente acaba aderindo, né, a depender ali, né, do nosso ramo de atividade, aderindo de maneira compulsória, né? Então, existe aí já a retenção na fonte, né, desse plano, né, desse plano futuro, e não exige, portanto, uma educação financeira. Um ponto interessante aqui, né, nas questões é o sistema de distribuição atual, então ele pode trazer ali uma historinha, né, e eventualmente na questão aqui de exigir educação financeira, não exige. Por quê? Porque é compulsório, tá certo? Então, pode eventualmente lá surgir, deixa eu pegar aqui minha caneta, né? Então aqui a gente tem uma situação compulsória, tá? Portanto, não exige ali uma educação financeira. Por outro lado, né, o sistema de contribuição, portanto, a busca, né, de uma administração própria de carteira, onde aquele cliente que tem lá uma capacidade de poupança, né, ele vislumbra, portanto, complementar a renda, né? Então aqui, né, com carteira própria, você visualiza, né, e busca complementar. Então essa distinção aqui, né, de compulsório para complemento é bem interessante, porque na busca de complementar a renda futura, né, a aposentadoria no caso, exige educação financeira, exige olhar ali qual que seria, né, o melhor plano aderente ao perfil e que venha ao encontro ali dessa necessidade de renda complementar no futuro, tá certo? E outro ponto aqui, né, aí a gente, né, tem entre outras possibilidades, né, de angariar essa renda futura, né, quer seja na previdência social, né, que é a previdência, o sistema de distribuição compulsório, né, quer seja através da previdência complementar, que a gente pode buscar nas instituições financeiras,
ou até mesmo numa acumulação. É, muitas vezes, quando a gente vai elaborar o planejamento, né, financeiro ali do cliente, né, e chega no ponto de elaborar o planejamento de aposentadoria, muitas das vezes, né, a gente vai levar em consideração todo o patrimônio, não só o patrimônio financeiro, né, mas também patrimônio imobiliário, né, que eventualmente o cliente venha a ter e que isso pode ser, né, uma fonte de renda futura, tá certo? Então, quer seja os bens imobiliários, né, ou ativos financeiros que ele detenha e que esses ativos a gente vai buscar ali, deixar da melhor forma numa carteira que venha, né, fazer parte ali, venha encaixar ao perfil do cliente, pensando em acumulação, né? A gente faz aquela tabelinha, né, de linha da vida, né, acumulação, aqui é o seu momento de aposentadoria e aqui você começa a usufruir do seu patrimônio, né? Lógico que todo mundo quer que esse patrimônio seja perene, né? Eu vou utilizando ali, né, a cada mês, né, eventualmente até mais, até períodos menores, né, semanalmente ali eu vou tirando recursos, mas que a minha, né, o patrimônio em si, né, o legado, ele venha a ser perene, né, esse daqui é o melhor dos mundos, né, o cenário um aqui, ele é o melhor dos mundos, né, o cenário 2 eventualmente, quando a gente traça uma expectativa de vida, né, olha, vou colocar aqui, traçar uma expectativa de vida aqui de 85, 95 anos, né, para os mais contentes aí a gente coloca os 90 ali, 95, né? E eventualmente aqui vou usufruir todo o patrimônio até chegar no fim da minha vida, usei todo o patrimônio, né? Mas o risco está em eventualmente, né, acontecer do patrimônio acabar no meio do caminho, né? A pessoa quer se aposentar ali com 65, né? Chega aos 70, acabou o patrimônio, né? Então, trazer isso à tona, né, no bate-papo com o cliente é muito bacana, faz com que você consiga enaltecer a importância desse acompanhamento também, né, do planejamento, não só, vou colocar no lápis aqui, colocar no slide aqui para ficar bonito, mas beleza, daqui a 10 anos a gente conversa, não, né, então o acompanhamento perene, né, desse planejamento é muito eficiente, muito importante, né, na verdade, para que o seu cliente se sinta bem atendido. Então é muito bacana, é um conteúdo que na prova do CFP, como eu comentei no comecinho do nosso encontro aqui, vai ser mais brando, pós parte da manhã, né? Se você já gastou ali neurônios e energia, né? No módulo 1 e 2, para quem vai fazer a prova completa. Então, logo depois do almoço, você vai se deparar com o módulo 3, vai ser mais leve, mas o grau de importância que isso tem como trabalho, como profissional, é muito bacana para que vocês possam, né, usar desse ferramental aqui no dia a dia de vocês, tá certo? Passando aqui adiante, opa, vou voltar aqui, pronto. Existem, portanto, os dois principais regimes, né, de previdência. O primeiro, regime geral da previdência, ele inclui, né, todos os assalariados, né, digamos assim, tá? Então, todos os que contribuem ali para o INSS, né, eles estão no regime geral de previdência social. Ao passo que são os trabalhadores aqui da iniciativa privada, né, empresários que têm ali retenção através do Prolabore, autônomos que pagam ali GPS, por exemplo, né, funcionários de empresas públicas, né, que não necessariamente tenha o segundo ponto aqui, que é o regime próprio de previdência, tá certo? O regime próprio de previdência, ele vai ser um outro bicho, né? Ele também é chamado aqui de... Opa, o risquinho ficou para o lado. Ele também é chamado aqui de RPPS, né? Ele é um regime onde cada empresa, a grosso modo aqui, pessoal, são as pensões, né? Então, aquelas empresas, né? Empresas públicas ali que têm um regime específico, né? De previdência, ou quer seja tribunais, né? Agência, Advocacia Geral da União, né? Todos eles têm um regime específico, né? Um regime de cada instituição, cada autarquia e por aí vai. Então, aqui a gente vai deter, portanto, esse regime próprio de previdência social, tá?
E aqui eles são elaborados, né, com políticas próprias da Secretaria, né, de Previdência do Ministério da Fazenda. Então é algo bastante específico. Cada autarquia, cada, né, empresa vai ter ali, portanto, o seu meio, né, de a grosso modo, guardar esse dinheiro, fazer a gestão ali por parte dos funcionários que, né, contribuem aí para esse regime próprio de previdência, tá? E aqui, um outro detalhe que é similar ao regime geral é que também é compulsório, tá? Então, ali, quando o funcionário dessa empresa pública, né, dessa estatal, por exemplo, ele tem, portanto, na sua folha de pagamento já o débito, né, referente a esse regime previdenciário, tá certo? Então, isso já fica inerente ali a cada servidor público, tá certo? Outro ponto também, né, tetos e subtetos aqui são definidos, né, em emendas específicas, então é algo bastante pontual, tá certo? Então, cada instituição, cada estado, cada município, cada empresa estatal e tudo mais vai ter as suas especificidades. Então, não dá para a prova não vai exigir de você saber exatamente, né, qual que é o modelo de regime próprio do fundo da Petrobras, né, ou eventualmente de uma autarquia e tudo mais. Então, ele não vai exigir, né, coisas específicas, mas ele vai questionar aqui a respeito do regime geral, quem, né, quem faz parte desse regime geral e também do regime específico de servidores públicos, o RPPS, que é quem está incluso aí nesse regime, tá joia? Aqui são excluídos, né, um detalhe interessante, que aqui são excluídos empregados de empresas públicas, agentes públicos, servidores temporários e detentores de cargos de confiança. Então, às vezes, dentro da própria instituição, pode ter aquele que faz parte do RPPS e aquele que não faz parte do RPPS. Então, por conta né, de ser algo muito específico, pode na prova não exigir, né, de uma maneira mais efusiva ali esses quesitos, tá certo? Fica mais na questão mesmo das pontualidades do regime próprio e regime geral. Aqui um outro detalhe que eventualmente, né, as provas têm a atualização, né, desde que iniciou ali o processo, salvo engano, em 2016, né, que foi chancelado aqui é, fugiu o nome, que foi chancelado pelo governo, a reforma da Previdência, né, nós tivemos então uma mudança, né, onde até 2030 vai ter uma atualização por pontos, né. Aqui, no caso, né, os pontos eles serão levados em consideração tanto idade quanto o tempo de contribuição. E a soma dessa idade com o tempo de contribuição vai alcançar essa pontuação para aposentadoria de maneira integral. Então, um grande detalhe aqui é que o ponto, né, alcançando esse ponto de idade mais tempo, é para fins de quê? A alcançar a aposentadoria integral, tá certo? Por quê? Porque ela pode ser parcial por outros meios que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá certo? Então, aqui, em se tratando de mulheres, né, a pontuação mínima em 2020 era na casa de 87 pontos. Então, era somado ali o tempo mínimo de contribuição de 30 mais a idade. Alcançou aqui, portanto, os 87, opa, já vai para aposentadoria integral. Aqui, no caso de homens, no exemplo, em 2020, era na casa de 97 pontos, onde, num tempo de contribuição ali de 35 anos, somava a idade, alcançando os 97 pontos, portanto, alcançava a aposentadoria integral. Hoje, né, como é que está hoje, né? Olha aqui, ó, cada ano que tem uma atualização periódica, né? Essa nova esse modelo de transição, né, ele vai passando ali por atualizações periódicas até findar. Então, aqui em 2033, né, a gente vai ter, portanto, aqui mulheres com a pontuação em 100 pontos, né, pontuação em 100 pontos, brincadeira, né, a pontuação em 100 e, no caso de homens, pontuação em 105, sempre para quê? Aposentadoria.
integral, tá? Então anotem aí esse integral, porque para que serve essa pontuação, Wesley? Exatamente para ter o direito à aposentadoria integral, tá certo? Ah, mas eu sei que é possível também, né, ter ali não a aposentadoria integral, mas pode ter parcial, né, levando em consideração outros pontos, né, um deles exatamente, né, por tempo de contribuição, exatamente, existe essa possibilidade, né, então deixa eu passar aqui, onde, aqui ó, por último, né, a idade 2031 aqui, portanto, idade mínima 62, mais os 30 anos alcançaria aqui, no caso, a aposentadoria integral, idade mínima 2027, 65, mais os 35 anos. Então, aqui como é que vai ficar, né, no final do modelo, ao concluir ali o modelo de transição da reforma previdenciária. Tá? Mas há a possibilidade, em alguns casos, né, de você entrar com uma solicitação junto ao INSS para uma aposentadoria ou por tempo de serviço, né, ou por idade. E aí você tem ali um abatimento, né, dessa aposentadoria integral. Então você não leva a aposentadoria integral, vai ser feito ali uma conta, né, atuarial ali, levando em consideração o fator previdenciário. Então, nesse quesito, a gente acaba tendo a possibilidade de se aposentar antes da pontuação? Sim, tem essa possibilidade, certo? Mas a prova ela não pega muito nisso por conta das atualizações, tá? Existe, portanto, ali um interesse, né, da FCC em ir para outros meios que não seja cair ali na questão, né, constitucional da coisa, até por conta das atualizações elas serem periódicas, né? Muitas vezes pode incorrer ali em alguma questão anulável, tá certo? Então, nesse quesito, a prova tem ido mais para modelos e benefícios, né, do regime geral de previdência social. Um deles é o auxílio acidente, tá certo? O auxílio acidente, ele é facultado ali a quem contribui com o INSS, onde o segurado, né, caso venha a ter ali um acidente, ficar com uma sequela permanente, que venha reduzir o trabalho, reduzir a capacidade laboral, tá certo? Ele acaba contando ali com essa possibilidade de auxílio acidente, né? Entra, portanto, no INSS com auxílio acidente, pode eventualmente, né, ficar aderir a esse benefício, dado a situação ali em perícia, né, perito não dando, infelizmente, né, mas muitas vezes o perito ali, ele mal olha, né, e passa o pobre da alta ali para o sujeito, né, mas aqui a gente, né, na teoria, vamos sempre pensar na teoria que a gente tem ali o auxílio acidente para esse sujeito que detém ali, que é segurado pelo INSS. Outro ponto, né, de benefício também do regime geral é o auxílio doença, tá? O auxílio doença, ele, diferentemente do auxílio acidente, tá? Ele tem aqui uma carência, tá? Então, um detalhe bastante interessante aqui que eventualmente, na hora da prova, ele pode questionar se no auxílio acidente, né, possui algum tipo de carência. Não possui, tá, pessoal? Então, aqui em acidente, não é levado em consideração carência alguma, tá certo? Já no auxílio doença, tá, que é a incapacidade ali, né, do sujeito, nesse caso, há, portanto, uma carência de 12 contribuições mensais. Tá? Então, o sujeito está lá trabalhando, passou um ano, ele, né, incorre ali em alguma doença, essa doença grave, né, pode ser alguma coisa do coração ou algo do tipo, e ele entra, portanto, né, com essa solicitação de auxílio-doença através do INSS. Então, é facultado a partir de 12 meses de contribuição. Tá? Então, só passa a ter essa possibilidade, portanto, de auxílio-doença a partir dessa carência aqui de 12 contribuições, arredondando aí 12 meses, tá certo? E também bastante conhecido, né, o salário maternidade, né? O salário maternidade paga ao segurado, né, aqui em caso ou de nascimento do filho ou uma adoção, também é levado em consideração, tá? O auxílio salário maternidade,
Também a duração desse benefício são 120 dias após o parto ou a adoção. Tá bem? Então, aqui é bastante conhecido, né, de muita gente, em se tratando ali da licença maternidade, né, famosa licença maternidade, caso né, a mãe tenha ali, portanto, faça parte, né, do sistema do regime geral, tem, portanto, esse benefício, né, de salário maternidade por 120 dias ali, né, 120 dias após o parto, então ela vai ter esse mês a mês, ela vai ter esse salário, tá bem? Então são alguns dos benefícios, né, que são levados em conta aqui na prova e principalmente aqui a questão do acidente, né, do auxílio acidente não ter carência, né? Imagina que é muito próximo do seguro, tá? Seguro acidente, né? Acidentes pessoais, famoso seguro AP, né? Ele não possui carência, né? Mas, eventualmente ali, por exemplo, um seguro, né, em relação à doença, se ele tem hoje em dia existem algumas formas de seguro onde tem um atendimento prévio, né, tem uma análise prévia para que seja concedido essa pólice de seguro, vai fazer ali, portanto, né, exames e tudo mais. Em havendo uma doença, a seguradora pode eventualmente cancelar e não aceitar, né, a emissão da apólice a esse sujeito, né, caso ele venha ter já uma doença, por exemplo, tá? Então, não havendo esse tipo de situação, onde há, portanto, uma relação de análise póstuma da seguradora, ela pode, portanto, efetuar, vocês vão, né, ter um acesso muito mais amplo, né, nesse quesito de seguros no módulo 4, mas já antecipando essa questão, há uma possibilidade de análise póstuma, onde, por exemplo, passou ali um determinado período e existia algum tipo de carência, pode, portanto, a seguradora, né, não pagar ali o valor, né, o capital segurado numa situação como essa, onde detinha ali uma carência ou alguma coisa nesse sentido, tá? Então, auxílio-doença, temos a carência de 12 contribuições, auxílio acidente não detém, tá certo? Foi chegando aqui o pessoal, muito boa noite aí para quem chegou, boa noite para quem foi chegando, Seidi, Priscila, obrigado aí pela participação de todos. Podem ir mandando aqui o que vocês tiverem de dúvidas e contribuições, fiquem à vontade aqui no chat, ou também pode abrir o microfone e esse horário super entendo, caso vocês estejam de pantufa já, o cabelo amassado, não tem problema, eu não tenho medo, né, de cara feia. Podem aparecer na câmera aqui que ajuda o nosso trabalho para ficar ainda mais bacana e também dinâmico. Bom, passando aqui adiante, né, falar um pouquinho sobre o organograma, né? Eu estou dando uma revisada geral no conteúdo, tá certo? Para que a gente possa ir para as questões ali com mais tranquilidade. Aqui no organograma, pessoal, a gente tem os órgãos normativos, assim como em todo o sistema financeiro nacional, os órgãos normativos, né, são os conselhos, tá certo? Então, o conselho, vamos sempre pegar aqui, ó, conselho, são as leis, normas, tá certo? São as leis e normas. Interessante aqui que quando a gente olhar a última letra aqui, ó, o P, né, de privados, e o C do que, professor? É de complementar, mas a gente pode colocar também o C de closed, né? Fechado. A gente vai entender um pouquinho melhor isso daqui. Por quê? Na continuação aqui, onde nós temos os órgãos reguladores, né? Executores aqui, pode deixar aqui também como órgãos executores dessas normas, tá? Nós temos a SUSEP, terminando aqui com P de privados, tá certo? E a Previc, terminando com C de quê? De fechado, de closed. Olha aí, né? Mais uma vez o professor já 9h30, professor, já está variando. Brincadeira, mas para que a gente possa trazer um mapa mental aí, né? Então, o conselho que termina com C, entidades fechadas, é o closed, né?
Previc, opa, é um órgão regulador, terminou com C, mesma coisa, ele lida com as instituições ali, né, e bem como os planos de previdência fechado, geralmente ali os fundos de pensão, tá bem? Então, passando aqui para o terceiro ponto, né, são já os agentes do mercado, né, nós temos as entidades abertas de previdência complementar, então a gente pode, né, pegar ali Bradesco, Vida e Previdência, né, o Itaú, né, enfim, as entidades que a gente tem que estão ali, né, à disposição do público para fazer, para quem quer que seja, né, um plano de previdência complementar. E nós temos, por um outro lado, mais uma vez, a entidade fechada. Poxa, Wesley, aqui termina com C aqui também, né? E agora? Não, aqui a gente tem o A de aberto e o F de fechado. Pronto, aqui a gente já conseguiu identificar o F, porque aqui em cima não tem F, aqui também não, né? Então, aqui no conselho não tem F, e aqui no Previc não tem F de fechado, então a gente tem que lembrar do closed aqui no final da nossa sigla, tá? E as entidades fechadas, né, elas lidam especificamente com os fundos de pensão, tá certo? Então, os fundos de pensão, eles são normatizados pelo CNPC, são regulados pela Previc, tá certo? Diferentemente dos nossos clássicos PGBL e VGBL, que são chancelados pelas leis e normas do CNSP e também são, né, regulados ali, que a gente conhece muito bem, a SUSEP, Superintendente de Seguros Privados. Então, trazendo esse organograma à luz, né, de quem manda em quem, para que a gente fique bem dividido, né, que existe aqui uma linha bastante, né, segmentado aqui, né, ó, somente as entidades, né, que lidam com a previdência fechada, e aqui as entidades, conselho, que lidam com os nossos planos aí de previdência abertas, tá certo? Fiquem à vontade aí para me borrifar aqui no nosso bate-papo de hoje, pessoal. Então, dando sequência aí, lembrou aqui do C, né? Czinho, closed, fechadas, lida com os fundos de pensão. Os P's, opa, privado, privado é aberto, portanto, lida com P, GBL e o VGBL, beleza? Vamos seguir aqui, portanto, os tipos de planos. Os benefícios definidos. Hoje em dia, pessoal, a gente não tem mais esse benefício definido, ele caiu em desuso, tá? Pode até colocar aqui, ó, ele caiu em desuso. Por quê? Imagina só, né? Eu vou definir aqui o quanto que você vai ter de benefício lá na frente, quando você se aposentar daqui a 30, 35 anos. Beleza. Do ponto de vista do segurado, isso é maravilhoso, né? Traz uma previsibilidade tremenda, né? Porém, do ponto de vista dos pensionistas, né, de quem está pagando para que esse cara consiga se aposentar lá na frente com já um benefício definido, fica bastante complexo, porque você tem uma economia, né, que oscila, né? Você tem uma economia que não é uma essência exata, né? Portanto, fica cada vez mais complexo a gente conseguir definir um benefício para determinada data futura. Então, acaba que o benefício definido ele foi caindo em desuso, tá certo? Principalmente por conta desse risco aqui, ó, de coletividade. Eu preciso que todo mundo esteja contribuindo num determinado nível, né? E a partir do momento que você define o quanto que vai receber lá na frente, há, portanto, uma oscilação no quanto que você precisa contribuir. Então, se eu definir aqui, né, que lá na frente você vai ter um benefício, né, equivalente aqui a 10 mil reais, né, opa, para chegar lá na frente, né, nesses 35 anos, portanto, eu vou precisar de ter quanto? Pelas taxas de hoje, né, vamos colocar 0,5% ali, a gente divide esses 10 por meio, poxa, tá tranquilo, né? Você vai precisar aqui só desse montante, né? Apenas, né? Opa, coloquei um a mais aqui, não tem problema. Pronto. Então, imagina só, né? Olha, tá tranquilo, você vai conseguir. Só que essa taxa ela pode mudar. E aí, a contribuição que outrora era de 1.000 passa a ser 1.250. Em um determinado momento vai para 1.450. Eita, inflação, né? Fatores aqui que venham, né? Risco de mercado e tudo mais. Opa, agora você tem que aportar 2 mil reais. Então, a oscilação da contribuição era
o pesar aqui, né, no modelo de benefício definido, tá certo? E, portanto, passou a cair em desuso, tá certo? A esse modelo. Já a contribuição definida, né, é o que a gente mais tem hoje, né, disponível no mercado. Deixa eu ver, anotei alguma coisa para comentar sobre isso aqui, mas acho que eu já comentei. Sim, perfeito. É isso mesmo. O benefício definido, né, era mais por entidades fechadas ali, fundo de pensão antigo, né, algumas autarquias e tudo mais, e isso foi caindo em desuso até hoje, né, algumas que existiam, né, no passado, hoje estão com bastante dificuldade financeira, né, eu ouvi falar recentemente de um fundo da Chesf, aqui no Nordeste brasileiro, e que tinha uma grande dificuldade ali, né, de pagar alguns pensionistas exatamente por conta do modelo ser o CB, né? O benefício definido, né? Então você acabava precisando ali, né, que mais pessoas contribuíssem com mais para que lá, né, aquele sujeito que se aposentou tivesse o benefício que foi definido para ele no início da implantação do plano previdenciário. Imagina só, né? Já a contribuição definida, né, passou a ser algo mais leve, né? A gente não sabe, portanto, quanto que vai ser lá na frente, mas a gente define aqui um benefício. Esse benefício, portanto, já há uma periodicidade, né? E aí cabe, portanto, aos gestores aqui, né, desse capital, fazerem valer ali para que lá na frente tenha substância suficiente para gerar, né, um plano de aposentadoria para esse sujeito, também. Então aqui o valor, né, do benefício ele já é certo, né? Você já sabe quanto que debita. Então, essa previsibilidade aqui trouxe à tona um modelo mais eficiente, tá? Então, a grande questão aqui que você não precisa mais, né, revisar a contribuição. Imagina só, né? O sujeito recebe lá 10 mil reais, ele está contribuindo com 3 mil, e dali no outro ano tem que contribuir com 4 mil. Daqui a pouco ele recebe o salário dele para pagar a aposentadoria de quem está lá na frente, né? Imagina só, né? Então, portanto, isso um modelo de contribuição definida acabou sendo, né, tomado ali como mais eficiente, tá joia? Então, a contribuição definida assim, só continuando aqui, né? Individualista, né? Cada um agora, né, tem, portanto, ali o seu montante lá na frente, tá? É uma incógnita em relação ao benefício, como eu disse, né? Eu não sei quanto, né, vai ter lá na frente. A principal questão aqui é a gestão do recurso, né? Então, essas contribuições vão ficando dentro de um fundo e, portanto, né, a gente detém ali o risco maior é a gestão desse capital, a gestão desse fundo, tá? Aqui é uma característica parecida, né, com os planos que a gente tem na previdência aberta, tá joia? Então, aqui assemelha-se muito ao modelo, né, de contribuição definida dos planos de entidades abertas de previdência complementar, tá joia? Então é muito similar. Então encontrou eficiência exatamente porque o sujeito ele vai ter um plano previdenciário oriundo das contribuições que ele mesmo fez, tá joia? Então isso acaba sendo mais condizente com a realidade. E existe também outro detalhe aqui, que é o plano averbado, tá, pessoal? O plano averbado, em geral, é um plano coletivo, tá? A empresa mesmo, ela busca, através, né, para gerar um benefício ali, um diferencial para o seu colaborador, né, um plano previdenciário próprio, da própria empresa. Pode ser uma entidade, né, pode ser uma empresa privada, pode ser uma empresa, uma SA de capital aberto, por exemplo, ela pode buscar, através de uma entidade, né, de previdência complementar, elaborar um plano específico de carreira, por exemplo, né, com detalhes,
né, com especificidades ali para esse colaborador, que podem ser, né, benefícios. Então, acaba agregando valor ali ao seu colaborador, tá? Então, o objetivo aqui é pagar uma renda, né, uma renda, um pagamento único, a pessoas vinculadas direta ou indiretamente, né, junto ao contratante ou, no caso, né, a própria empresa, tá? O averbador aqui que propõe a contratação, né, junto à entidade aberta de previdência complementar, ele, aqui um detalhe, né, sem participar do custeio. Então, acaba sendo um benefício ali pro colaborador, tá? Esse diferencial. Então, ele acaba não tendo custos ali para eventualmente abrir um plano e tem uma taxa de administração, né, no PGBL, no VGBL, tá certo? Então, ele acaba tendo, vai dirimir esse custo que eventualmente ele venha a ter. Ele é muito próximo do plano instituído, tá? Então, depois eu vou comentar sobre os dois em escalas separadas. Aqui é muito parecido, tá? O plano coletivo também, né, de previdência complementar aberto, onde o objetivo é pagar esse benefício, né? E também há portanto, na instituição financeira em si, uma participação total ou parcial desse custeio, né? Existe, portanto, algumas entidades, né? Eu trabalhei num banco, né? Num bancão, onde nós tínhamos ali uma previdência lá que o nome era 4x4, né? Por que 4x4? Você colaborava ali nesse plano previdenciário, né? Nesse plano instituído ali, com 4%, né? Da sua renda e o banco, né? No caso ali a instituição, ele contribuía com mais 4%, tá? Então, existia, lógico que no contrato, né, tinha lá, ó, em 10 anos, né, você tem acesso a essa caixinha aqui, ó, você só vai ter acesso a 50%, um exemplo, né? Ó, agora passou de 15 anos, né, você tem acesso a 100% dessa caixinha que era o valor ali que a empresa, né, participava. Então, isso acabava sendo uma forma, né, até hoje, né, é uma forma de você reter talentos ali na empresa, né, reter funcionários, colaboradores que desejam ter carreira ali naquela entidade, num, com vistas ali a ter acesso a esse recurso, né, logo após esse período, né, que geralmente a pessoa, né, ela entra na empresa querendo ficar, fazer carreira e tudo mais, e esse daqui acabava sendo um benefício interessante, tá joia? Até hoje existe muito comum, tá? As empresas, elas têm essa participação aqui no custeio, né? Elas fazem ou o valor total que você coloca, ou um valor a mais, tá certo? Depois foi criado um outro modelo lá na época, foi 4x5, né? Você contribuía com 4%, a empresa contribuía com 5% da sua renda. Então, com né, algumas cláusulas a mais ali, uma taxa atuarial diferente, né? Nessa mudança de taxa atuarial poderia ser mais desvantajoso, né, para o colaborador, ele acabava colocando mais um ponto percentual ali, dado a alguma questão atuarial daquele plano antigo para o plano novo, tá? Então é muito comum a ideia de plano instituído, tá certo? Com o plano averbado para principalmente gerar ali uma vantagem, né, para o colaborador, um benefício extra, tá certo? E, obviamente, né, para que você participe, você tem que estar na empresa, né? Não tem como eu fazer parte do plano do Bradesco lá, de previdência, não sendo um colaborador do Bradesco, tá? Então, é um dos quesitos mínimos ali, né? De se contratar sendo um colaborador da própria empresa. Eu acredito que a maioria de vocês que atuam em instituição financeira tem esse plano, sim ou não? Silvana, quem mais aí? Seja Priscila, Rodney, fique à vontade aí. Não, eu fico no monólogo aqui. Só tomar uma água. Aí, Silvana, sim. 5x4, né? 5x4, é isso mesmo, né?
5 por 4 é a empresa com 5 e você o 4%, é isso, Seidi? Legal, legal. Só um nome que eu joguei pro outro lado, né? Mas é isso aí mesmo, né? E aqui, outra coisa também, pessoal, é a ideia do vesting, né? É grosso modo aqui, é um conjunto, né, de cláusulas desse plano da entidade aberta, sempre entidade aberta, tá? Porque aqui há, portanto, uma flexibilidade para a empresa, né, elaborar o plano da melhor, né, da forma como ela entende que faça sentido, tá certo? São aqueles requisitos, né? Você tem como a ideia do vesting é exatamente aquela do contrato lá, né? Ó, passou 10 anos, você tem acesso aqui a 50%, né? Passou 15, 20 anos aqui, você tem acesso a 100% do que a empresa, né? Dos 5 por 4 aí, da caixinha que a empresa foi contribuindo, tá certo? Então, aqui, cada uma das empresas, né, vai ter a sua estratégia, né, para redução de turnover. Exatamente, né, uma maneira ali de reter os talentos, né. A Priscila comentou aqui, ó, tenho só o PGBL, né, para benefício fiscal, mas não é o averbado nem o instituído, é só o meu individual. A ideia de ter um PGBL, né, para a gente conseguir uma forma ali de elisão fiscal, né, de reduzir ali a carga tributária, é um dos principais pontos, tá, que a gente vai ter na prova. Então, na hora de elaborar ali as questões, elas vão muito nessa linha, né? De, olha, eu tenho aqui um plano, né? Um PGBL, um cliente que tem ali ele contribui, né? No regime geral, então ele paga INSS, a grosso modo, tá? Então, coloca aí, ó, contribui para o regime geral é igual, ele paga o INSS. Então, ele já tem um dos pré-requisitos para reduzir a carga tributária, tá certo? Por essa questão dele já contribuir para o INSS. Então, ele pode, portanto, né, aproveitar ali o benefício fiscal do PGBL. Tem outros pontos, outros dois pontos que a gente vai citar. Mas é exatamente nessa ideia de qual que seria a vantagem fiscal. Aí vai ser necessário fazer conta ali para ver qual que é a vantagem fiscal, qual que é a diferença, se ele faz um PGBL, se ele faz um VGBL, qual que seria o imposto, né, retido, né, ou na fonte, ou a forma dele postergar esse imposto, se seria vantajoso ou não, essas contas que serão necessárias ali na hora da prova, tá certo? E aqui, só para finalizar o vesting, né, a ideia ali de ter o benefício, né, e redução de turnover. Então, eventualmente, se tiver uma questão, né, de qual que é o principal objetivo, né, dessas cláusulas buscando reter um funcionário, turnover, tá? Tá tudo atrelado aqui ao vesting, tá joia? Então, são essas cláusulas que reduz ali você consegue reter, né, colaboradores e reduzir o turnover da empresa. Pelo menos esse é o objetivo que a empresa, né, tem ali ao elaborar ali um plano previdenciário próprio, né. Aqui, pessoal, os planos de previdência, né, e planejamento sucessório, eles se fundem muito, tá, com o nosso último módulo, né, de planejamento e sucessão, exatamente porque antes do fundo de previdência, né, vamos colocar assim, antes do fundo de previdência ser um investimento, ele é um seguro. Isso precisa ficar muito claro para nós, né, como planejadores, né? Vocês já são planejadores, só precisa ir lá e fazer a prova e pegar o certificado. Isso daí é só um detalhe, né? Mas a gente precisa ter ali chancelado, tá, na nossa mente que antes desse plano de previdência, né, ser um investimento, né, ser uma conta de investimento ali na nossa cabeça, na carteira do nosso cliente, é um seguro. Porque ele tem vantagens sucessórias, né? Ele tem a característica de, né, ser recebido ali de uma maneira diferenciada, de não entrar em inventário, né? Então, isso é bastante importante ser enaltecido ali junto ao cliente. Aqui, um participante, né, no exemplo aqui, ó,
plano previdência, né, característica de investimentos e de seguros. Eu diria mais, né, eu diria que primeiro ele é seguro para depois ser um investimento, tá? O participante contribui ali com os recursos, né, de acordo com o perfil de risco, acumulando, né, pertence ao participante. Se o participante eventualmente, né, falecer na fase de acumulação, os recursos são passados aos beneficiários aqui a partir de um sinistro, tá? Qualquer pessoa pode ser beneficiária? Pode, né? Tem algumas peculiaridades que a gente vai comentar, né? Principalmente ali na questão de planejamento sucessório. Não convém desviar as regras de sucessão para evitar briga judicial, né? O que seria isso, né? Eventualmente, né, alocar mais recursos do que é legítimo ali e colocar num beneficiário que não, eventualmente, ele não faz nem parte da linha sucessória do sujeito, né? Então, imagina só, né, a situação toda ali onde o sujeito coloca mais de 50%, coloca 90%, né, de tudo que ele tem ali e coloca o nome do beneficiário um terceiro. Imagina só, né, a dor de cabeça ali que vai dar, né, para a família, né, para os advogados, enfim, vai ser litigioso e feio o negócio. Mas, né, alguns outros casos aqui, importante, né, a gente enaltecer, que incide o imposto sobre transmissão causa-mortes, né, em cima, né, ele incide ali sobre o que você tem de capital em previdência. Pode acontecer isso? Pode, né? Hoje já alguns estados, né, tem jurisprudência para isso, né? Então alguns estados têm trabalhado nesse quesito, né? Eventualmente uma situação atípica, né? O sujeito já estava em ponto de morrer, de ponto de, né? Em ponto de ali, né? Levantar os braços e ser alçado e eventualmente antes de ser alçado a pessoa foi lá e pediu para ele assinar ali, né, um plano de previdência, colocando já os bens ali, tudo para, né, não incorrer na tributação. Então isso pode Ocorre frequentemente. é raro, mas acontece muito. Aquela figurinha, né? É raro, mas acontece muito, né? Do sujeito, né? A família vai lá, olha, né? A gente faz aí uma previdência para ele, né? Para a gente leva para ele assinar, né? Um negócio tremendo assim. Isso eventualmente pode cair, né? Numa situação ali judicial e pode ser mais não só constrangedor, mas pode ser mais caro, né? Pagar ali um ITCMD mais uma multa por conta de uma questão, né, jurídica ali, uma questão de evasão fiscal e não elisão fiscal. Tá? Então, quando o sujeito tem lá o plano, né, poxa, começou o plano ali com 50 anos, com 40 anos, com 60 anos, né, mas chegou ali, passou 10, 15, 20 anos, poxa, tá tranquilo, né, tá dentro do racional, né, não vai ter. Agora, se isso ficar, né, for um indício, né, de evasão fiscal, né, isso pode incorrer ali, né, em questões judiciais. Lógico que na prova, pessoal, não vai ter uma questão tão polêmica assim, porque isso geraria, né, uma questão a ser anulada. Então, a FCC, ela não vai incorrer no ledo engano, né, de colocar uma questão polêmica para que isso seja fruto, né, de um cancelamento, tá? Então, as questões, elas vão muito no racional, muito no preto e no branco, tá certo? Então, dificilmente cai numa questão ali mais, enfim, ilustrativa, né, que a gente está trazendo aqui, tá joia? Mas uma questão que vem a falar ali sobre a vantagem, né, de você ter o plano previdenciário não incorrendo, né, no ITCMD, ou até mesmo, opa, deixa eu voltar aqui, ou até mesmo aqui na questão de que esses recursos, né, eles ficam para os beneficiários, caso não tenha, né, aqui é interessante, né, caso não tenha os beneficiários ali na apólice do seguro, né, ou no plano em si, segue a linha sucessória, tá certo? Então segue ali, né, cônjuge, filhos e afins, tá? Então segue a linha sucessória que a gente vai ter maior contato, né, vai ter maior exigência também, tá? No módulo 6. Outros conceitos importantes aqui, pessoal, é em relação aos custos, tá? Basicamente os custos que a gente tem inerente ali, tanto taxa de administração como se fundo fosse, tá?
lembrando, né, é um seguro, mas ele também é um investimento. Então, tem o custo para a gestão desses recursos, tá joia? Porque da mesma forma que a gente detém ali a gestora, né, como um administrador desses recursos, né, como a gente contrata, né, esse serviço, essa prestação de serviço de recursos, de gestão de recursos de terceiros, segue na mesma ótica aqui nos fundos previdenciários. Eles também são, né, tidos ali como uma contratação de serviço de gestão, tá certo? Então, vai incidir aqui a taxa de administração, eventualmente a taxa de performance também, tá? Então, é interessante aqui que, num passado não tão longínquo, né, existia, portanto, a taxa de administração e era vedado a taxa de performance. Hoje, com a gestão mais versátil dos fundos previdenciários, existe, portanto, a possibilidade de cobrança de taxa de performance. E aí, nesse caso, esse fundo ele é tido como um fundo para investidor qualificado. Tá? Um detalhe bastante importante que a prova pode questionar aí vocês é em se tratando aqui ó, de só pode existir plano de previdência, né, com taxa de performance se ele for destinado a investidores qualificados. Tá? Um outro detalhe também que os fundos, né, para investidor qualificado, ele não necessariamente precisa ter um benchmark igual ao CDI, né, ele pode ter um benchmark de Ibovespa, um benchmark de de GPM mais uma taxa, de IPCA mais uma taxa, tá? Então, realmente são fundos mais versáteis, tá? Já, geralmente fundos de ações, tá? Ele vai cair aqui numa, numa exigência aqui de taxa de performance. E um outro ponto em se tratando dos derivativos. É facultado, é permitido, né? As perguntas elas vão muito nessa linha, tá, pessoal? É facultado, né? Aí lembra que facultado é permitido, tá? Então, é facultado, né? É permitido que o fundo previdenciário utilize derivativos? Sim ou não? Sim, é permitido, desde que, aí sim a gente vai para a resposta correta, desde que seja utilizado para hedge. Lembra que hedge é proteção. Ou seja, se for para uma proteção cambial, se for para uma proteção de curva de juros, é possível sim, num fundo de previdência, né, no fundo aí focado em né, aposentadoria do sujeito, ele utilizar os derivativos, né? E quem teve aula aí comigo na parte de derivativos viu que eu, eu sou um adepto, né, dos derivativos porque eles trazem previsibilidade. Então, no fundo previdenciário, se eu tenho um receio ali do juros ir lá para cima, poxa, e eu estou só em pré-fixado, eu utilizo o instrumento derivativo para ganhar na alta dos juros. Né? Se eu estou aqui numa posição, né, onde eu fiquei exposto aqui em BDR, né, que tem a questão aí do dólar, poxa, quero proteger aqui numa eventual oscilação abrupta do dólar, faço ali um uso de derivativo, né, para proteger essa exposição dolarizada. Então, no fundo de previdência é permitido usar derivativos desde que o fim ali seja para proteção, tá bem? Não podendo ser, portanto, para alavancagem, mas aí fica lógico, né? Se a questão tiver isso daqui, já pode, né? Já pode dar como certo aí, o seu entendimento já foi, né, direcionado da maneira correta. Então, fora esses conceitos, né, o fundo de previdência, né, especialmente constituído, né, uma estratégia aí da CVM 555, que, né, sofreu aí recentemente alterações, mas para o nosso para a nossa prova agora no meio do ano a gente segue nessa linha, tá? Na CVM 555. Principalmente aqui, pessoal, os tipos, né? Então a gente tem o fundo previdenciário de renda fixa, né? A estratégia de renda fixa, podendo ser crédito privado, e aí lembra, segue na mesma ótica, né? O fundo, então, que tem ali no nome dele aquele CP, né? Significa o quê? Significa que na composição ele detém mais de 50% em títulos de crédito privado. 50%, então, do montante que tem naquele fundo, ele vai aplicar em debêntures, vai aplicar em CRI, CRA, FDIC e assim por diante, tá? Portanto, ele tem no nome dele ali o CP.
Se for só renda fixa, né, 80% ali é título público. Legal, vai ter na nomenclatura do fundo não vai ter o CP, vai ter só o RF, tá certo? Então, hoje, né, a CVM 555, assim como a atual, né, que é um 75, elas seguem nessa mesma ótica. Nomenclatura do fundo tem que estar lá, né, específico, qual que é a estratégia. Então, isso acaba sendo, né, a mesma ótica dos fundos de investimentos, né, sem ser previdenciário também. Tá? Aqui os compostos e balanceados, data-alvo, muito usado, tá, pessoal? Hoje em dia, alguns fundos, principalmente atrelado à inflação, né? Você tem fundo IPCA 2035, né? Fundo IPCA 2045, fundo IPCA 2055 e assim por diante. Então, por quê? Porque a ideia é que no meio do caminho vai ter mais volatilidade, mas chegando lá nessa data-alvo, você tem menos volatilidade, né? Porque a tendência é que encaixe, né, a sua taxa nominal ali, venha de encontro, venha ao encontro da curva, né? Então, vai reduzir volatilidade ao chegar na data que você esperava ali para a aposentadoria. Isso é muito comum, né, quando você compra os títulos especificamente do Tesouro, por exemplo, né, mas poxa, você tem agora essa vantagem, digamos assim, através de um fundo previdenciário. Hoje em dia, alguns títulos, né, do Tesouro também, para quem não conhece ainda, né, o Tesouro Direto ele iniciou com um título, um tesouro chamado Tesouro Renda, né? Tesouro Renda, né? Por quê? Para que lá na frente você tire uma renda oriunda do patrimônio que você foi acumulando nesse título especificamente. É um título de aposentadoria, tá? Então, muitos fundos foram adotando também essa possibilidade aí, porque quer queira, quer não, pessoal, dentro do fundo, né, quer seja previdenciário, quer seja um fundo de investimentos, ele compra os títulos diretamente, quer seja do Tesouro, quer seja das empresas, quer seja de emissão, né, de instituição privada, de empresa de capital aberto, enfim. Então, esses títulos, eles compõem, né, o capital social, né, o patrimônio líquido do fundo, né, o capital social eu penso mais em empresa, né, mas ele compõe ali, né, o patrimônio do fundo. Então, inevitavelmente, eles terão oscilações tal qual daqueles ativos, tá? Então, às vezes, quando o cliente vai lá, poxa, né, eu estou um fundo aqui, tá dando negativo, né? Poxa, eu vou tirar todo o meu dinheiro. Não, calma, a marcação é igual do título do Tesouro, né? Eu preciso pegar lá o título do Tesouro que está oscilando para pegar a cota dele e ver que teve praticamente a mesma oscilação. Eu falo, você não quer deixar para o vencimento daqui a 10 anos? Pronto. Então, ao passar esses 10 anos, a oscilação aqui ela vai reduzir e tudo mais. Então, essa explicação didática, né, muitas vezes precisa ser trazida ali à tona, né, para um cliente que, né, muitas vezes ele não tem esse tato todo com investimentos e vocês estão aí para para unir, né, essa parte educacional. O que mais aqui? O pessoal perguntou. Problemas no computador. Desculpe não responder. Só vendo e ouvindo. Ah, Rodney, sem problemas. Muito obrigado, meu cara. Sem problemas. Participe conosco depois, eventualmente, ali pelo WhatsApp. Bom, fundos multimercados, né? 70% em ações, até 10% com variação cambial. Tem essa peculiaridade, tá? Um outro detalhe, pessoal, que existe também a possibilidade de fundos 100% em ações, tá? Se porventura aparecer lá, poxa, no material lá eu vi que tinha. Já colocaram aqui já. Eu tô lendo em cima e não vi. Aqui já tem 100% em ações, só que aqui é só para investidor qualificado, tá? Só para o IQ. Então, é só para investidor qualificado aqui, mas muitas vezes a mesma gestora, tá? Ela tem ali, portanto, né, um fundo multimercado 70%, né, que na verdade ele vai virar um fundo de ações, né? Ele vira um FIA 70% e a mesma gestora, né, segue com o FIA 100%, né? Por exemplo, existe aí um fundo da Brasil Capital, né? Tem um fundo da Brasil Capital para investidores em geral, 70% em ações. E para investidor qualificado, 100% em ações. Até 100% em ações. Né? Então, acaba sendo uma vertente de longo prazo, né? Para esse cliente que está ávido ali a risco, né? Então, não tem
problema algum, né, com oscilação, ou então apenas uma parte do patrimônio previdenciário dele está destinado a esse fundo. Então isso, né, é interessante porque há uma possibilidade, portanto, de na composição previdenciária a gente elaborar uma diversificação de carteira. Tá certo? Muito interessante isso daqui, porque a maior parte é renda fixa mesmo, mas a outra parte aqui é crédito privado. Deixar aqui uma parte em multimercado e a menor parte aqui em ações. Poxa, Wesley, fez uma carteira aderente ao perfil do cliente, mas só em fundos previdenciários. É isso aí. Né? Hoje a gente tem essa possibilidade, né, junto ao cliente aí com esse foco, né, previdenciário. Tá joia? Então a instrução CVM hoje trouxe essa abrangência, né? Antes era só fundo de renda fixa, o mais diferentão era um balanceado aqui, que era esse daqui, né? 49 aqui, onde eventualmente, se as ações subissem aqui para 55, ele tinha que vender, voltar para 49. Imagina só, né? Se as ações estavam subindo, é porque o juro estava baixo, aí ele vendia e botava em pós-fixado com o juro, né, mais baixo. Imagina, a gestão era maravilhosa, né? Só que não, né? Só mesmo aqui, e aí taxas de administração, né, eram altíssimas, enfim. Hoje a gente tem uma versatilidade, né, em fundos previdenciários muito interessante para o nosso cliente, então trazer isso à tona é bacana. Pronto, essas mudanças foram implementadas a partir de 2017, se não me engano, o Rodney trouxe aí exatamente, né, essas atualizações, né, e outra, para que vocês, eu conheço pessoal que trabalha com RPPS, o nível de exigência também, né, dos gestores, né, dos profissionais que lidam com regimes próprios de previdência, né, desde a gestão de previdência da prefeitura de Olinda até de estatais gigantescas, há um crivo muito mais elevado aí, né, desde 2016, 17, exatamente por questões bastante complexas aí que a gente passou a ver, né, dado ali a má gestão em alguns fundos, tá joia? Então isso aumentou o crivo ali, obviamente que trouxe versatilidade, né, igual a gente está comentando aqui, mas também segurança ali para, né, quem participa, para quem está deixando o seu dinheiro de previdência aí nesses regimes próprios de previdência social. Rodney também comentou que agora estamos buscando os clientes de fundos exclusivos que não tinham como cotas, tentando trazer para fundos de previdência. É um rouba-monte, né? Vamos aí trazer para a carteira administrada aqui com a gente também na consultoria. Né? Todo mundo visando aí o pessoal dos fundos exclusivos, né? Que agora passou a ter como cotas, né? Então o cara sentiu o drama aí em maio, né? Levando aí um pedaço das cotas, né, que ele possui como antecipação de imposto de renda, aquela mordida do leão. É pesado, mas é isso, né? É o nosso business. Aqui, pessoal, comentário aí sobre PGBL, né? Bastante conhecido de vocês, né? O PGBL, as características aqui para que venha fazer sentido, tá? Para o participante é o quê? É aquele cliente que faz a declaração no modelo completo, tá certo? Ele pode então reduzir ali até 12% da renda bruta anual. Isso é bastante conhecido de cada um de vocês, para quem é do banco e tudo mais, né? E participar de plano de previdência básica. O que é isso, pessoal? Aquele, né, famoso regime geral, tá joia? De previdência social. Então, se ele participa, né? Se ele retém ali o INSS, né? Ou ele tem ali um regime próprio, né? Um RPPS, tá joia? Ele, portanto, tem, né, um dos dispositivos ali para fazer sentido a aplicação, portanto, em PGBL. Sempre no limite de 12%, porque é o que ele consegue reduzir ali da renda bruta anual, tá certo? Então passa a ser interessante, né? Então no exemplo aqui, o sujeito tem uma renda bruta ali de 200 mil, ele pode aplicar passando, né, partindo do pressuposto que ele adotou aqui, né, os dois quesitos principais, né, modelo completo, que é o que ele deseja fazer, e ele já detém ali a participação no plano básico, né, INSS, é um regime próprio de previdência, portanto ele consegue investir 24 mil reais ali num plano
né, de previdência geral, benefício livre, né, o PGBL, e, portanto, a nova base de cálculo passa a ser 176 e não mais os 200. E isso ele consegue reduzir o imposto que ele pagaria sobre esses 24. Se ele reduziu o imposto que ele paga nesses 24, poxa, em dado momento ele vai pagar por isso, exatamente. Quando do resgate, ele vai pagar o imposto sobre o todo. Então, isso é sabido de vocês, né? O imposto, ele vai ser postergado, ele não vai ser eliminado, tá certo? Em dado momento, esse sujeito, ele vai pagar o imposto sobre esses 24, porque concorda que ele pagaria aqui, ó, tá certo? Ele pagaria o imposto sobre os 200 mil. O que que ele faz? Ele tira uma parcela, aplica nesse ano especificamente 24 mil, tira, portanto, os 12%, tá certo? E ele joga esse imposto, né, lá para o futuro. Então, ele vai pagar o imposto sobre esses 24 lá na frente. Só que hoje ele pagaria aqui, por exemplo, 27,5%. E quando ele vai postergar esse imposto, a depender do plano, né, a depender da alíquota que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, ele pode chegar aqui para 15 ou 10%, por exemplo, né? Então ele pode chegar a reduzir esse imposto aqui lá na frente, né, a até 10%. Poxa, vale a pena, né? Eu saio de 27, boto para investir esses 24 mil, coloco lá no fundo previdenciário com uma boa gestão, que eu já acompanho e tudo mais, né? Pode ser um fundo de ações, pode ser um fundo multimercado e assim por diante. Hoje, né, tem mais, só na plataforma que eu utilizo aqui para atender os meus clientes, tem mais de 100 fundos, né? Tem centenas de fundos previdenciários já disponíveis. Poxa, né? Eu vejo ali um que faz sentido com o perfil dele, monto aquela carteira ali, né? Igual eu estava dando exemplo para vocês aqui, ó, monto aqui uma carteira só de fundos previdenciários, pronto, né? Olha aí, pego esses 24 mil aqui e boto para render, né? Para que lá no futuro ele venha pagar os 10, 15% sobre o todo, mas contente, né? E o participante aqui, ele deixa de pagar naquele momento, né? Mas ele vai pagar lá na frente, né? Então o imposto vai ser pago no momento da utilização desses 24 mil, só lá na frente. Mas o, né, a base de cálculo que ele usa nesse exercício vai ser reduzido, vai dirimir aí o imposto a ser pago no atual exercício, beleza? O que mais que vocês disseram aqui? Ah, legal. Passando aqui, o VGBL. Então, o sujeito que ele não atende aqueles pré-requisitos aqui, ou que ele deseja investir mais de 12% dessa renda bruta, o que ele pode fazer? Poxa, Wesley, legal, eu posso reduzir o imposto a ser pago aqui dos 24 mil, mas eu quero complementar, né, a minha aposentadoria lá na frente, tá joia? O que eu posso fazer? Eu posso, portanto, abrir um novo plano aqui, um VGBL, tá certo? Então, quando eu já ultrapassei aqueles 12%, eu atendi todos os dois requisitos ali, né? Então, eu vou fazer a minha declaração completa. E eu já tenho, né, um plano geral ou um plano próprio de previdência, eu já recolho INSS ali, minha empresa já recolhe e tal. Pronto. Eu vou fazer o PGBL. Fiz o PGBL. Só que aí, poxa, vamos pegar o exemplo anterior, né? Dos 200 mil ali. Já coloquei os 24 mil, eu queria colocar um valor a mais, né? Queria investir ali pelo menos 30 mil. Perfeito. 24 no PGBL, os outros 6 pode ser destinado para um VGBL. Ou eu não atendi aqueles requisitos básicos. Eu sou um profissional liberal, eu tenho a minha empresa, eu recolho, né? Eu não recolho INSS, eu tenho ali participação de lucros e resultados na minha empresa e eu não preciso ali, eu não tenho, né? Portanto, a necessidade de um PGBL, né? Para elisão fiscal. Eu nem posso, né? Nesse caso. Poxa, faz sentido, portanto, uma previdência complementar através do VGBL, tá certo? Então, acaba sendo a outra possibilidade, né, através de um plano aberto de previdência complementar, eu montar aqui o meu
plano futuro, né? Então, no exemplo aqui, né, de resgate, né, já que no PGBL eu pago o imposto sobre todo o saldo, né, sobre o todo, o imposto de renda sobre o todo no PGBL. No VGBL, o imposto de renda é apenas sobre o rendimento. Essa é a grande diferença que as questões têm exigido, tá certo? É para que você faça tanto o PGBL, qual que seria o imposto, tá certo? E também o VGBL, qual que seria o imposto. Nesse caso, o imposto no PGBL vai ser sempre o imposto sobre o todo, ou seja, porque você não jogou para frente, seria sobre os 24, só que os 24 você deixou ele num pedaço diferente, você aplicou no PGBL nesse ano, você jogou lá para frente. Pronto, você vai ter que pagar ainda imposto sobre todos esses 24. Já no VGBL, não. Como você não tem essa dedução fiscal, né? O nome é exatamente esse, né? Dedução fiscal. Portanto, no VGBL, você tem o imposto apenas sobre rendimento, como se fosse um fundo de investimento comum, tá certo? Como se fosse uma aplicação financeira comum, tá certo? Quer seja no resgate, quer seja no recebimento, através de um plano que você venha a adquirir. De que forma, Wesley? Como assim um plano que você venha adquirir? Da seguinte forma: o resgate, né, numa previdência complementar aberta, você pode fazer ali o resgate total ou parcial, tá? Então você pode definir ali, eu quero resgatar parcialmente, né, periodicamente vou lá e resgato uma parcela, tá? Nesses períodos, você tem que cair aqui, né, num cumprimento de carência. Essa carência hoje ela está entre 60 dias e 24 meses. Quem define essa carência é a própria instituição, né, a entidade aberta de previdência complementar que você aderiu, que você contratou, tá certo? E depois da realização do primeiro resgate, né? Poxa, eu preciso resgatar, eu resgatei aqui 20 mil, mas esse mês eu fui comprar, gastei e tal, pô, eu preciso resgatar de novo. Você chegou lá no gerente no mês seguinte. Não, ele vai falar: olha, você precisa esperar a carência aqui, que é de 60 dias da movimentação. E isso serve, pessoal, em alguns casos, para portabilidade também. Outro ponto aqui, tá? Então eu fiz aqui, né? A gente vai falar sobre portabilidade. Então eu fiz aqui uma portabilidade hoje, né? Pô, quando? Fiz aqui em junho, né? Poxa, quando que eu vou poder fazer de novo, né? Pô, só daqui a carência. Então, junho, mês 6, né? Conta aí 2 meses, 6 mais 2, 8. Eita, só em agosto que eu vou conseguir fazer uma outra movimentação. Quer seja um resgate, quer seja uma outra portabilidade. Então, existe as exigências ali das entidades, tá certo? Em se tratando de carências. Outra coisa também é quando eu decido ali utilizar esse montante, né? Poxa, fui lá investindo lá nos planos previdenciários, quer seja PGBL ou VGBL, e lá na frente, né? Passou ali o tempo, 60 anos ali, né? Estou querendo me aposentar. Olá, meus clientes têm duas propostas do mesmo fundo. Existe essa possibilidade, né? O VGBL é muito interessante para sucessão, né? O comentário do Rodney aqui, exatamente, né? É, a gente costuma falar de 6 meios, né? De sucessão, né? 6 meios de sucessão e um deles é o plano previdenciário, né? Então é uma boa ferramenta, né? E quando esse cliente lá na frente decide, portanto, contratar um plano de previdência, tá? Então, o que acontece aqui, né? Ele está aqui na fase de acumulação, ele foi acumulando e em determinado momento quer se aposentar. Poxa, o que ele pode fazer? Ele pode contratar um plano. Nessa contratação, ele compra esse plano, ele pega todo esse montante aqui e ele compra um plano. Geralmente, são quatro momentos, né? São quatro situações, né? Ele pode contratar aqui um plano vitalício, ele pode contratar um plano por tempo determinado, um vitalício que alcance também os beneficiários, ou por tempo determinado que também alcance os beneficiários, tá? Então, geralmente, nessa contratação, ele deixa de ter o montante, né? Ele compra esse plano previdenciário.
tá certo? E aí a instituição, ela vai levar em consideração, beleza, você adotou aqui aos 60 anos, você decidiu contratar esse plano vitalício, né? Poxa, ele vai levar em consideração aqui qual que seria, né, mais ou menos ali a estimativa de vida desse sujeito, né? Vamos colocar aqui 74 anos. Poxa, é só isso, salvo engano, a PNAD, ela tá nesse patamar, tá? A nossa expectativa de vida aqui do brasileiro, né, 74 anos. Graças a Deus, muita gente vivendo muito mais que isso, né? Então, mas ele estipulou ali 74, ele faz uma conta, né? Então, poxa, se eu tenho R$ 1 milhão aqui, bom, eu vou conseguir uma renda vitalícia aqui para o senhor, de um exemplo, tá? Bastante simplório aqui. Ah, eu vou conseguir então para você uma renda vitalícia, né, de 10 mil. Ah, mas eu queria que fosse vitalício e que também fosse para os meus beneficiários, né? Meu filho mais novo tem 25 anos. Legal, né? Esse seu filho mais novo, ele também vai ser levado em consideração. Então, a renda vitalícia do senhor de 10 para atender também ao seu beneficiário, ela vai cair aqui para 5.500, tá certo? E assim por diante. Então, nessa contratação, ele deixa de ter o montante, ele contrata agora, né, a seguradora, ele paga a seguradora para que ela venha lhe conceder ali esse rendimento periódico, esse rendimento vitalício ou que seja por tempo determinado, tá certo? Então aqui vai ser uma renda oriunda da reserva, a depender da tábua atuarial que foi utilizada ali. Geralmente, hoje, a gente usa a Brens, né? A Brens é a tábua atuarial brasileira, né? Desde 2010, salvo engano, né? Vai seguindo algumas atualizações ali em se tratando da estimativa de vida do sujeito, tá? Da população e tudo mais. Então, aqui, passando aqui adiante, pronto. Aqui, ó, a Brens, né? A tábua atuarial desde 2010 que a gente utiliza, né? E tem uma atualização aí que é feita, né, pelos matemáticos e atuariários e atuários, né, que elencam ali quais são os fatores de risco, né? Poxa, o homem ele tem uma tendência, né, a viver menos, né? Poxa, então aqui tem uma expectativa de vida menor, a mulher tende a viver mais, então tem uma expectativa de vida maior, e quais seriam essas mensurações? Todos esses dados, essas questões estatísticas são levadas em consideração para mensurar qual que seria esse benefício a ser pago, tá joia? É importante que ele traz aqui, transforma, né? Eu costumo dizer que ele compra, né? Se você compra, você gastou algo. Então, se você foi acumulando, né, durante todo esse período, dos 30, né, aos 60 anos, poxa, chegou nesse montante aqui, você pode resgatar total, parcial ou comprar um benefício. E aí, nessa compra, opa, você gastou esse dinheiro aqui para comprar esse benefício, tá certo? E aí, voltando lá, né? Ele pode ser de uma maneira mensal e vitalícia, ele pode ser mensal temporário, né? Pode ser aqui também por prazo mínimo, uma renda vitalícia com prazo mínimo, né? Como é que funciona, Wesley? Aqui, pessoal, bastante simples, o nome ele já ajuda bastante, né? Mensal temporária, poxa, eu defino aqui 10 anos, né? Então, eu tenho que. As contas feias aqui, né? Eu tenho que morrer em 10 anos, senão eu paro de receber. Eu não vou ter mais dinheiro a receber, né? Então, aqui, por tempo determinado, ele vai receber durante esse determinado período. E o que pode acontecer é que pode ser destinado também aos beneficiários. Então, se caso o sujeito, né, aos 65 anos aqui, ele venha a falecer aos 75, mas ele definiu aqui 20 anos como benefício, poxa, os filhos, eles podem vir a receber aqui durante esse período até findar o prazo total, né, até no caso, se o sujeito, né, tivesse ali os 85 anos, tá? E mensal, vitalícia com prazo garantido, mesma coisa, né? O vitalício, ele é interessante, ele é o que paga mais, né? Por quê? Poxa, você pode viver até os 100 ou você pode viver mais um mês. E aí, né? Então, quando, nesse caso aqui, os 65, vamos imaginar que aos 70 o sujeito, né, faleceu, mas tinha um prazo mínimo aqui de 20 anos. Então, da mesma forma, né, segue ali com o benefício com esse recebimento, né, aos beneficiários, tá? Então aqui são formas que você, né, junto junto ao cliente, né, junto ao cliente ali, você
pode mostrar para ele possibilidades, né, que ele tem de adquirir, né, um plano. Muitas pessoas, pessoal, hoje em dia a gente se deparou com uma situação muito interessante. Houve, portanto, a contratação de um seguro em prol de que, caso a pessoa, né, viesse a faltar, né, o famoso viesse a faltar, bonito, né, caso o sujeito batesse as botas, trazendo para o nosso linguajar, né, de 10 e meia da noite já no cansaço, mas o sujeito morreu, pronto, o que ele decidiu, né, fazer? Ele não decidiu o beneficiário, que no caso era um filho, né, deficiente e tudo mais, para que recebesse periodicamente, para que recebesse uma mensalidade, não o valor direto do seguro, de um capital segurado, né? Por exemplo, vou contratar aqui R$ 1 milhão, caso eu venha morrer. Aí eu morri, pronto. Aí o sujeito, né, tem lá uma pessoa responsável, tal, por cuidar e tudo mais, uma cuidadora e tudo mais que foi elencada e recebe de uma vez só esse R$ 1 milhão. Poxa, e aí, né? Como é que vai fazer a gestão disso, né, e tudo mais. Então, foi uma cláusula específica que tinha de receber mensalmente, né, uma renda ali vitalícia de um valor X. Então, isso fez com que a pessoa ficasse tranquila porque atendeu a necessidade dela e o anseio, né, de cuidar desse ente querido. Então, os seguros hoje, né, os planos, eles têm muitas peculiaridades, tá? Vocês vão ver isso no módulo 4 também. Muito interessante. Passando aqui, né, tem aí o vitalícia com prazo mínimo garantido, mas a nomenclatura aqui ajuda bastante no entendimento também. É muito do que eu comentei. Pronto, mesmo o que vai para o beneficiário, renda por prazo certo, também mesma coisa. Aqui, pessoal, para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, e aí no próximo encontro, no dia 19, tá? Depois de amanhã, para você que está assistindo gravado, vai ficar logo em seguida, no link a seguir, né? Os exercícios, tá? Esse foi um apanhado geral para que a gente conseguisse, né, trazer ali muitos dos detalhes da melhor forma, né, com o máximo do nosso entendimento aqui. Mas o que tem, né, caído na prova recentemente foi esse exercício aqui, ó, onde, né, levou em consideração o fator, tá joia? Como é que funciona? O João tem 35, 36 anos, né, e deseja se aposentar aqui com 60. Há uma renda vitalícia de R$ 3.000 ao mês, né? A rentabilidade aqui nesse período, né, que ele pretende aqui, é de 0,4% ao mês, né? Qual valor João precisa acumular mensalmente, né? E ele considera um fator de 0,00343, né? Como é que funciona isso, né? Para a gente ter uma ideia, né? De onde eles tiraram esse fator? Esse fator vem das tábuas atuariais, né? Até o Rodney comentou as famosas ATs, né? Quem tem AT não, não larga, né? Eu tenho alguns clientes que têm AT aí, né? Não larga de jeito nenhum, né? GPM, os negócios que não existe mais, né? Mas qual que é esse fator, né? Esse fator é um fator atuarial, tá? Aqui ele vai levar em consideração os detalhes que eu cheguei a comentar, né? Idade do participante, sexo, né? A tábua atuarial que pertence ao plano escolhido, né? A renda escolhida. Então, cada ponto ali vai levar em consideração para a geração desse fator. E as questões, elas têm trazido esse fator, tá certo? Então, você não vai precisar fatorar nada aí, né? Vai precisar tirar a derivada de nada. Então, vai ficar tranquilo, né? Isso já vai vir na própria questão, tá joia? Como é que funciona, né? Aqui o pessoal colocou aqui que é um mix, né, de informações para gerar esse fator, mas é um multiplicador, né, basicamente de composição de renda. Então lá no final, quando ele tiver aquele montante, qual que vai ser a renda factível, oriunda, né, desse montante que ele adquiriu, dado aqueles pontos, né, aquelas características específicas ali do segurado, tá certo? Então, o fator vai ser esse númerozinho mágico aí, tá joia? No final das contas, aqui no exemplo, né, ó, um fator de 0,004, né, 59, gera um saldo aqui acumulado que o cliente, né, acumulou ali durante os 30 anos de vida ali que ele foi, né, alcançou aqui R$ 1 milhão. Dado o fator, ele quer comprar uma renda vitalícia. Vai levar em consideração aqui fator 0,004. E aí, portanto,
a renda vitalícia ali, por exemplo, ficaria na casa de 4.590, tá? Então, na questão, como é que fica, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. E quando a conta ela é inversa, né? Nas questões ela pode tanto trazer qual que seria, né, essa renda, aí você vai pegar, vai acumular o capital, né? Então, na questão anterior aqui, eu preciso saber qual foi o acumulado, né? Ou seja, qual que foi o valor futuro, e aí eu multiplico esse valor futuro pelo fator. Massa. O que que eu tenho, portanto? Eu tenho a mensalidade. Mas e se vier diferente, né? Se vier a mensalidade, né? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer a conta inversa, né? Eu já tenho o valor da renda é igual a fator versus saldo acumulado e eu, né, vou jogar aqui, né? Vou fazer em cruz aqui, fazer diferente, né? Vou pegar, portanto, o valor de mensalidade que eu tenho e dividir pelo fator. Eu vou ter, portanto, né, 459. Eu vou ter, portanto, ali o quanto que eu tenho acumulado, né? Então aqui funciona no mesmo sentido, né? Quer seja para descobrir o FV, quer seja para descobrir qual que vai ser essa parcela, essa renda mensal, tá joia? Então, na questão, né, voltando lá no João, como é que ficaria, né? Ó, interpretando aqui o enunciado, o participante deseja ter uma renda de 3.000 a 60 anos. Massa. A rentabilidade de 4% ao mês. A gente já está encerrando nosso bate-papo aqui, você que já está de olho no relógio. O fator aqui ele já traz para a gente, né, 0,003, que vai ser utilizado no cálculo de renda. Tá? O fator gerado é atuariário, né, aqueles diversos fatores que a gente já entendeu e que venha fazer sentido ali para o nosso sujeito que quer se aposentar e comprar essa renda futura, tá certo? Então, no acumulado, o que a gente vai considerar aqui, né? Os cálculos aqui. Os 3.000 dividido, né, pelo fator, ele vai ter, portanto, aqui, qual que vai ser a necessidade de FV lá na frente. Olha aí, já trouxe para a gente, né? Ou seja, para receber 3.000 por mês, ele vai precisar ter acumulado 874 mil. Então, eu levo em consideração aqui o prazo, né? 288 meses, e também a taxa que ele já traz lá para a gente, né? Então, no final das contas, 872 e 74 vai ser o nosso FV. Qual que vai ser a taxa? Ele já traz ali para a gente, 288, periodicidade de 60, né? Dos 36 que ele tem hoje, mais os 60 que é o prazo ali de aposentadoria. Zero é o PV, né? E aí ele traz para a gente quanto que ele tem que colocar por mês para chegar lá nos 874 mil. Pronto, 1.621. Para quê? Para que lá na frente ele consiga se aposentar tranquilamente ali com os 3.000 reais, de maneira, no caso aqui, né, no exemplo, ele traz aqui de maneira vitalícia, tá certo? Então aqui é um dos modelos, né, a gente vai se debruçar sobre uma questão como essa aqui no nosso próximo encontro, tá? Caso, deixa eu ver aqui se alguém perguntou. Olha lá, é isso mesmo, Rodney. Caso a gente venha ter, né, uma questão como essa, de fator, a gente consiga tanto encontrar o FV e jogar, jogar ali nos nossos botões mágicos, os 5 botões mágicos da calculadora, né, de matemática financeira, e descobrir, quer seja, né, o PV, ou muitas vezes ele pode simplesmente perguntar aqui, ó qual que seria, né, ele está dizendo aqui, ó, qual valor o João precisa acumular mensalmente? Poderia ser qual o valor João precisa depositar hoje, tá? Então seria diferente, não seria um PMT aqui, e sim a gente solicitaria o PV. Então aqui, pessoal, a questão, né? A FCC ela vai jogar diversas formas, só que a grande sacada é entender que esse fator você vai utilizar para descobrir o valor futuro. E principalmente desse jeitinho aqui, ó. Ele vai te dar qual que é a renda, né, desejada desse sujeito, né, de maneira vitalícia, por exemplo, e vai te dar o fator. E aí você vai ter que, poxa, se eu já tenho o quanto que ele vai me pagar e o fator,
eu divido, né? Portanto, essa renda pelo fator, eu tenho o meu valor necessário para alcançar essa renda vitalícia. E aí eu vou descobrir quais são, né, os outros pontos ali, qual o outro termo que ele deseja, né, ser descoberto na questão. Tá joia? Beleza. Bom, aqui eu encerro, né? A gente retoma então o nosso encontro nessa semana ainda, tá? Sobre os regimes de tributação, no apanhado geral, principalmente, né? Nas questões ali de alíquota progressiva com regressiva, a mudança que teve em janeiro desse ano, que ainda não está operacionalmente ativa, tá? Já foi chancelado, né? Já é lei sancionada, mas operacionalmente, né? Tanto as entidades ali abertas de previdência complementar, quanto o SUSEP estão organizando aí a questão operacional disso, tá? Mas a distinção ali de progressivo e regressivo, a gente faz um apanhado geral no comecinho da nossa próxima aula, para você que está assistindo gravado aí, logo no link a seguir, né? Mas agradeço desde já a participação de todos, a contribuição, bate-papo aqui, né? E que vocês possam ter curtido, né, esse bate-papo, né, depois deixem aí, né, comentários, traga para nós ali coisas que possam ser trazidas no nosso próximo encontro, dúvidas também. Ó, Wesley, eu cheguei a fazer já as aulas gravadas, tal, fiquei com essa dúvida pontual para que a gente possa, né, trazer ferramentas ali com o máximo do nosso entendimento para que na hora da prova você leve essa questão de previdência para casa, tá bom? Obrigado, gente. Priscila, quem mais esteve conosco aqui? Seide, Silvana, Rodney. Muito obrigado pela participação de vocês, pelo tempo precioso, mas que pode ter certeza que vem, né, junto de uma conquista importante aí na vida de cada um de vocês, tá bom? Bom descanso aí para todo mundo. Um forte abraço e até mais. Valeu. Valeu, Seide, Priscila, Silvana. Imagina, forte abraço aí, tudo de bom para vocês.